Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a este nosso resumo normativo. Hoje a gente vai destrinchar a base absoluta de toda a segurança e saúde no trabalho aqui no Brasil, a famosa norma regulamentadora número 1, ou para quem já é da área, simplesmente NR1. Olha, essa não é só mais uma regrinha no papel, tá? É literalmente a norma fundamental que dita as regras do jogo e as exigências para o gerenciamento de riscos ocupacionais. Todo aquele arcabouço de proteção aos trabalhadores que a gente conhece começa exatamente aqui. Então, vamos lá. Nossa análise hoje vai seguir uma linha bem lógica. A gente vai passar pela introdução à norma, mergulhar no GRO e no PGR, entender de quem são as responsabilidades, falar de treinamentos, depois ver como ficam os ambientes complexos e as exceções. Por fim, vamos mapear a conexão da NR1 com outras normas e fechar com casos práticos e alertas cruciais. Bom, começando pela nossa primeira parte, a introdução à NR1, a verdadeira base da segurança do trabalho. Mas antes da gente entrar na parte técnica pesada, é super importante a gente refletir um pouco. Afinal, qual é o verdadeiro custo de simplesmente ignorar os riscos ocupacionais? A falta de conformidade não é só um probleminha burocrático, não. Ela leva a responsabilidades legais pesadíssimas, multas gigantescas, embargos operacionais e, claro, o pior de tudo, acidentes trágicos. Tratar a segurança como um mero pedaço de papel é um erro com custos que a gente nem consegue medir. E para evitar isso, a gente precisa entender o básico, que está lá no anexo 1 da norma. A diferença entre perigo e risco. Parece a mesma coisa, mas não é. O perigo é a fonte, sabe? É aquilo que tem o potencial real de causar o dano. Já o risco é a probabilidade desse dano acontecer de fato, combinada com a gravidade e com a severidade dessa lesão. Ter essa diferença bem clara na cabeça é o primeiríssimo passo para qualquer gestão de engenharia e segurança que queira ser eficiente. Vamos avançar então para a parte 2, o GRO e o PGR, que são, sem exagero, os verdadeiros motores da prevenção. Olha só que interessante. O gerenciamento de riscos ocupacionais, o nosso conhecido GRO, não é um monte de documento pegando poeira na gaveta de um escritório. Ele é um processo totalmente dinâmico. A norma adotou em cheio o ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act, ou seja, planejar, fazer, checar e agir. É uma pegada muito proativa, desenhada especificamente para garantir aquela melhoria contínua e constante de todos os processos de segurança. E todo esse ciclo contínuo precisa ser materializado de alguma forma, né? É aí que entra o famoso Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. Ele tem que ter, no mínimo, 2 documentos essenciais que precisam estar sempre em dia, datados e assinados. O primeiro é o Inventário de Riscos, que é basicamente o mapeamento de toda a situação. O segundo é o Plano de Ação, que vai ditar os cronogramas e as medidas preventivas que a gente vai colocar em prática. E detalhe, isso tudo tem que estar ali, pronto e disponível para uma auditoria ou fiscalização a qualquer momento. Agora, o ponto de partida de tudo isso é o processo de identificação. Identificar perigos é como subir uma escada. Primeiro, a gente tem que buscar ativamente no ambiente, depois, reconhecer a natureza daquele perigo e, por fim, descrever e documentar isso direito. Pensa bem, se um perigo passar batido nessa fase inicial, a estrutura inteira do nosso gerenciamento de riscos fica comprometida. É um efeito dominó perigoso. Bom, uma vez que a gente identificou os perigos, eles vão para a etapa de avaliação. Aqui, os riscos são avaliados com critérios super rigorosos cruzando a severidade e a probabilidade. E por que isso? Para a gente conseguir classificar e priorizar exatamente quais problemas precisam de uma intervenção rápida lá no plano de ação. Isso cria um sistema muito bem amarrado, baseado em dados reais do chão de fábrica, do canteiro de obras ou da operação. Indo agora para a nossa terceira parte, vamos falar sobre responsabilidades e treinamentos. Quem faz o que no ambiente de trabalho? As fronteiras legais aqui são claríssimas, gente. De um lado, o empregador tem o dever absoluto de garantir um ambiente seguro, emitir as ordens de serviço e fornecer todos os EPIs necessários. Do outro lado, o trabalhador precisa cumprir essas regras. É fundamental ressaltar que se o empregado se recusar, sem justificativa, a usar o EPI ou a seguir as normas, isso é considerado um ato faltoso perante a lei. Mas, claro, existe também o sagrado direito de recusa, ou seja, o trabalhador pode e deve interromper a atividade se bater o olho e constatar um risco grave e iminente à própria vida. E para que tudo isso funcione sem falhas, a instrução é fundamental. É ela que liga a teoria da segurança à prática do dia a dia. A NR1 divide as capacitações em 3 níveis. Tem o treinamento inicial, que obrigatoriamente acontece antes da pessoa colocar a mão na massa.
Tem o periódico, que é aquela reciclagem constante, e tem o eventual, que entra em cena sempre que acontecem mudanças drásticas nos processos operacionais ou, infelizmente, quando ocorre algum acidente. Ah, e um detalhe importantíssimo: o tempo gasto nesses treinamentos conta como tempo efetivo de trabalho, tá? Com a modernização das coisas, o ensino à distância e o modelo semipresencial ganharam bastante espaço, mas a norma não deixou isso solto de jeito nenhum. O anexo 2 traz regras bem rígidas. A parte teórica até pode ser feita remotamente, desde que tenha um projeto pedagógico forte e controle de presença. Mas a parte prática, meus amigos, essa não tem conversa. Precisa seguir à risca as orientações detalhadas de cada NR específica para garantir que a pessoa realmente aprendeu a fazer com segurança. Seguindo em frente, chegamos à parte 4. Vamos dar uma olhada em ambientes complexos e entender algumas exceções cruciais da norma. Quando a gente fala de terceirização, o fluxo de comunicação de riscos precisa obrigatoriamente ser uma via de mão dupla. A empresa contratante não pode simplesmente lavar as mãos e achar que o problema é só da terceirizada. A contratante tem o que a gente chama de dever irrenunciável de vigilância e tem que informar os riscos do local. Por sua vez, a empresa contratada tem a obrigação de entregar o inventário de riscos específicos da operação dela. Resumo da ópera: a responsabilidade por manter o eminente livre de acidentes é sempre compartilhada. Agora, para não sufocar os pequenos negócios, a NR1 traz alguns tratamentos diferenciados. O MEI, por exemplo, está totalmente dispensado de elaborar o PGR, e as microempresas e empresas de pequeno porte que se enquadram nos graus de risco 1 e 2 também podem ser dispensados do PGR e do PCNSO. Mas muita atenção aqui, porque esse é um erro muito comum. Essa dispensa só vale se a empresa entrar no sistema do governo e declarar formalmente a ausência de riscos físicos, químicos, biológicos ou ergonômicos. Não é uma dispensa automática. Entrando na nossa quinta parte, vamos ver como a NR1 se conecta com o resto do universo normativo. A verdade é que a NR1 é o coração do sistema. Ela alimenta todas as outras normas. Aquela identificação de perigos e o inventário de riscos que a gente comentou geram a matéria-prima para os exames médicos da NR7, para as avaliações da NR9 e para as análises ergonômicas da NR17. Além disso, estrutura um planejamento essencial para trabalhos críticos, como espaços confinados lá na NR33 ou o trabalho em altura da NR35. Sem um PGR bem feito e atualizado na NR1, todas as outras normas ficam simplesmente capengas. E para fechar nosso resumo, vamos para a parte 6, prática, casos reais e alertas operacionais, porque a teoria tem que funcionar no dia a dia. A legislação, mais especificamente o artigo 157 da CLT, é muito taxativa. Ela diz que cabe às organizações cumprir e fazer cumprir as normas. Não dá para fugir dessa responsabilidade. Se um trabalhador comete um erro e sofre um acidente, isso não isenta um empregador da sua obrigação legal de manter a gestão e a fiscalização ativas. E repetindo o que falamos sobre terceirização, repassar o serviço não significa de forma alguma terceirizar a culpa ou a responsabilidade criminal, tá? Para deixar isso bem palpável, pensem nesse cenário real. Um trabalhador sofre uma queda feia de uma estrutura. Na mesma hora, há uma fiscalização e descobre-se que a empresa não tem o PGR atualizado e os registros de treinamento estão irregulares ou forjados. O que acontece? É um efeito cascata desastroso. A empresa toma multas administrativas pesadíssimas, o canteiro ou o maquinário é embargado, ela perde contratos e licitações, isso sem falar na responsabilidade civil de pagar indenizações e na enorme dor de cabeça de um processo criminal caindo direto no colo dos gestores e engenheiros responsáveis. Uma falha de gestão documental e prática destrói a operação. O que nos leva à nossa provocação final. Gerar papéis e preencher planilhas de inventário? Francamente, essa é a parte fácil do trabalho. O verdadeiro desafio para todos nós da área de engenharia e segurança é transformar toda essa exigência técnica e legal da NR1 em ações vivas, totalmente integradas ali na rotina diária e no suor da operação. Uma cultura de prevenção de verdade não é feita de assinaturas. Ela garante a continuidade e excelência do negócio e, acima de qualquer coisa, protege vidas. E aí fica a reflexão para encerrarmos. A gestão de riscos aí na organização é só uma pasta esquecida na gaveta ou é o coração pulsante da sua rotina de trabalho? Pensem nisso. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.